E aí, turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria trazer algumas reflexões sobre um livro que li recentemente. É um livro clássico. Ultimamente tenho me interessado bastante pela literatura clássica. Eu sou uma pessoa que gosta, um cara que gosta bastante de obter conhecimento de diversas formas. Então, para mim, é bem interessante assistir podcasts. Acho que me dá uma visão nova de algumas coisas. Audiobooks também gosto. Eu gosto de informação, eu gosto de histórias de pessoas. Eu acho que isso me motiva no dia a dia. E através desses podcasts, eu vinha observando já há um tempo uma visão parecida entre várias pessoas. No entanto, eu achava uma visão bastante rasa, como se um comunicador dissesse a mesma coisa que o outro, só que eles dissessem de forma diferente. Então, não havia nada de novo. Já tinha bastante tempo que eu não assistia algo que me encantasse ou que me trouxesse uma ideia fora da caixa. De acordo com isso, eu comecei a assistir alguns podcasts, alguns vídeos de filósofos, professores de filosofia e psicólogos, que é a minha área de formação. E com elas eu aprendi bastante nos últimos tempos, e a formação dessas pessoas é a literatura clássica, principalmente em cima da filosofia. Então me interessei, comecei a ler alguns livros, e o primeiro livro que eu decidi ler foi Apologia de Sócrates. É um livro de Platão. Esse é um compilado, é o Banquete de Platão e a Apologia de Sócrates, são dois livros em um. E eu achei bem interessante e bem atual para os dias de hoje. E eu anotei algumas reflexões que eu gostaria de colocar na mesa para vocês, que podem ser úteis para vocês também na maneira de pensar. Para você que não sabe, Sócrates foi um filósofo que dividiu eras. Então você tem a era pré-socrática e a era pós-Sócrates. A filosofia moderna, por exemplo, Sócrates teve uma visão diferente que se destacou tanto que a filosofia foi dividida entre a sua existência e após a sua existência. Houve filósofos antes, por exemplo, Parmênides, que é um filósofo que é ótimo também, mas Sócrates, ele transcende a filosofia local, ele transcende a filosofia da época, e vocês vão entender um pouquinho hoje por que isso aconteceu. A força dele, a determinação, o tanto que ele acreditava na busca pela verdade, na busca pela sabedoria. Inclusive, a filosofia, Sofia, do grego, vem de sabedoria. Então, a filosofia é a busca pela sabedoria. E Sócrates era esse homem, um homem que buscava a sabedoria. E ele buscava a sabedoria e ensinava os outros a buscá-la. Sócrates não era pretensioso a ponto de se dizer sábio. Tanto que a famosa frase "eu só sei que nada sei" é de Sócrates. Então, ele ensinava a buscar a verdade. Como buscar a verdade? Esses eram os ensinamentos dele. E a busca da virtude, que é o máximo do homem, né? A excelência do homem. Entre vícios, que é algo ruim, e virtudes, que são coisas boas, né? O que o homem nasceu para fazer. Qual era o seu objetivo quando foi criado. Então, Sócrates, nessa obra, ele começa contextualizando a vocês, é uma das últimas obras da vida de Sócrates. Quem escreve todos os livros de Sócrates é Platão. Platão era seu discípulo. Platão, então, escreve sobre a apologia de Sócrates. A apologia de Sócrates é como se fosse a condenação de Sócrates. Por que ele estava sendo acusado? Aos 72 anos de idade,
Sócrates foi acusado de aliciar menores e os levar para o mau caminho, né? Os desvirtuar. E era basicamente o contrário que ele fazia. Então, tudo começou quando um guru da época foi procurado e perguntaram ao guru quem era o homem mais sábio daquela região. E numa região cheia de sofistas, sofistas são as pessoas que se entendem como sábios, se entendem como conhecedores da verdade. Esse guru respondeu que o homem mais sábio era Sócrates. E Sócrates, ele basicamente fica revoltado com essa resposta. Ele se revolta e diz: como eu sou o homem mais sábio se eu nada sei? Não no sentido de Sócrates se achar um ignorante, mas ele tinha consciência que sobre toda a sabedoria do mundo, ele obtinha apenas uma pequena parte. Então o livro, ele vem e traz a questão da humildade, a questão do entendimento, de você se colocar no seu lugar, de você não se menosprezar, mas entender que você não é o conhecedor da verdade e você deve ser, sim, o buscador da verdade. Você deve procurá-la e não entender que já possui. Então Sócrates, revoltado com a resposta desse guru, ele sai e procura homens mais sábios do que ele. Ele procura homens mais sábios que ele no teatro, procura homens mais sábios que ele no discurso, procura homens mais sábios que ele até mesmo no artesanato. E entre todos esses homens, ele acha uma característica em comum. Esses homens se consideravam sábios o suficiente. Eles não buscavam a verdade, eles pressupunham que já tinham a verdade, e a verdade era o que já sabiam. Então Sócrates, no meio dessa procura toda, ele viu isso em todo mundo e todos se achavam sábios e conhecedores da verdade. Mesmo que fossem excelentes em uma função, em outras que não eram, eles se consideravam excelentes também. Então Sócrates diz daí que ele só é mais sábio do que todos os outros porque ele reconhece que ele não é sábio. Que ele é um buscador da sabedoria. Ele procura a verdade e ele não a tem ainda. É uma busca que não cabe a um humano pertencer à verdade, mas sim apenas buscá-la, tanto quanto a virtude. Então, nessa busca, Sócrates debate com diversas pessoas e algumas pessoas ficam feridas. O ego dessas pessoas, desses gurus da época, desses sábios, fica ferida à medida em que Sócrates os questiona com seu método. Para você que nunca leu Platão, onde basicamente todas as obras são de Sócrates, Sócrates tem um método socrático que é tão famoso, que é um método onde, através de perguntas, ele leva ao seu adversário uma controvérsia. Ele leva uma controvérsia até a pessoa. Então ele pergunta, por exemplo, uma pergunta básica, e através dessa pergunta ele faz com que a própria pessoa entre em controvérsia, assim tirando a credibilidade do argumento do seu adversário. E através desse método, Sócrates criou bastantes inimigos na época. Muitas pessoas se irritaram com ele e o levaram a público. E quando o levaram a público, Sócrates, que era um professor que não cobrava, ele não cobrava pelos seus ensinamentos, inclusive, era uma pessoa que buscava a verdade apenas pela busca e não fazia aulas elaboradas. Quem o seguia
por livre e espontânea vontade e literalmente o seguia, ia atrás dele como um discípulo, né, que é o caso de Platão. E a sabedoria de Sócrates, ela vem tão forte que temos uma linha temporal, uma linhagem de aprendizes que se deram muito bem na história, que é Sócrates primeiro, depois Platão, que é seu discípulo, o discípulo de Platão é Aristóteles, e o discípulo de Aristóteles é Alexandre o grande imperador do Império Romano, que foi a maior potência que o nosso mundo já viu. Então, ele tinha uma verdade diferenciada. Fazia sentido o que ele ensinava porque, ao ser ensinado, as outras pessoas, seus aprendizes, obtiveram resultados também, né? Então, Sócrates ele é levado a júri por essas pessoas e essas pessoas o condenam por aliciar esses menores e por outra causa. Eles o condenam por ateísmo. Ateísmo. Sócrates não era ateu, tá? Ele cita diversas vezes em seu discurso a presença de um Deus. Um Deus que o deu a missão de encontrar e espalhar a busca pela sabedoria, a busca pela verdade. Então, o livro é basicamente Sócrates se defendendo, ele refuta todas as ideias desses adversários, e mesmo assim Sócrates é condenado pela democracia, e foram poucos votos de diferença. Ele cita isso na obra, que ficou espantado por serem poucos votos de diferença, e ele é condenado. E ao ser condenado, ele recebe algumas opções. E quais são as opções de Sócrates? Uma das opções era o asilo. Então, ele seria levado exílio. Ele seria levado a outro lugar e não poderia mais pisar na terra onde nasceu. Outra opção, Sócrates não poderia mais ensinar. Sócrates se aposentaria, me perdoa, e assim pararia de ensinar aos jovens e não daria continuidade ao seu trabalho. Lembrando que Sócrates já tinha 72 anos na época dessa condenação. E outra opção de Sócrates era a morte. E Sócrates também tinha a opção de pagar uma dívida. E Sócrates, como ele não cobrava, ele não era um homem que era endinheirado, ele recebia a maioria por doação de seus discípulos, por exemplo, Platão, que tinha uma boa condição econômica. E Sócrates, ele diz com toda a sua plenitude, que não seria justo, por ele não estar fazendo nada de errado, sofrer uma pena. Logo, ele não pararia de ensinar, ele não sairia de sua terra, porque seria uma vergonha para si, e ele não pagaria multa por não ter bens o suficiente. Logo, sobra a Sócrates a morte. Sócrates diz que a vida dele não teria sentido se não pudesse buscar a verdade e fazer o que Deus, o Deus que ele chama, deu para ele de objetivo na vida, que seria buscar a verdade e levar a verdade a outras pessoas, levar a busca da verdade a outras pessoas. Então Sócrates, ele basicamente morre por seus princípios. Ao reconhecer que o que ele fazia era digno, ele não abaixa a cabeça para esse júri, ele não abaixa a cabeça para a cidade, e ele simplesmente admite morrer. Ele se contenta com a morte, e a morte em paz, por não ter feito nada que não fosse virtuoso e justo. Então fica aí essa reflexão para os dias de hoje. Será que você morreria pelos seus princípios?
Será que você vive de forma que são congruentes os seus princípios e o seu estilo de vida? Será que as suas ações, elas contemplam os seus princípios? E Sócrates, sim. E pelas ações de Sócrates serem de acordo com seus princípios e seus princípios serem o mais importante de sua vida, Sócrates decide morrer, prefere morrer, ao invés de parar de ensinar, ao invés de parar de buscar a verdade. Então é essa reflexão. Eu tenho lido bastantes livros como esse. Atualmente eu estou lendo outra obra de Platão, tá? A República, que é uma obra interessantíssima, que ele fala a respeito da justiça. Para um estudante de direito, eu acho que seria fundamental essa leitura. E a filosofia, ela pode sim te ajudar em várias áreas da sua vida. Talvez você entenda que a filosofia não te leva à prática, mas conhecer os princípios da sua prática podem aprimorá-la. Então, fica aí a minha indicação para vocês. Se tiverem essa curiosidade, adentrem nesse mundo que creio que não vão se arrepender e vão receber várias ideias novas, tá? Obrigado pelo seu tempo, se assistiu até aqui, e até a próxima.